O Justiça e Você começa agora. No programa de hoje você vai conferir um projeto de iniciativa popular pela reforma política no Brasil e vai ver também os serviços oferecidos pela Central de Ajuizamento da Zona Norte de Natal. E mais o compromisso firmado entre o Judiciário e o Executivo para buscar a redução dos índices de violência contra mulheres no Rio Grande do Norte. E uma reportagem sobre alienação parental, um problema decorrente da separação de casais que tentam depreciar a imagem do ex-parceiro para os filhos. Continue conosco. Voltamos em instantes falando sobre a Central de Ajuizamento da Zona Norte de Natal. No intervalo, você confere os fatos que marcaram a Justiça norte-riograndense esta semana. Até já! A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte promoveu sessão especial no último dia 11, a exemplo do que acontece em todo o país durante a semana dedicada à mulher. Sob a presidência da desembargadora Maria Zeneide Bezerra, os desembargadores julgaram prioritariamente processos envolvendo crimes contra mulheres. A ação foi estendida a todas as varas do Estado. O Estado todo está trabalhando, nossos juízes todos estão trabalhando no sentido de acelerar, dar celeridade a esses processos em que a mulher é vítima. E aí a gente vai ver quantos processos a gente vai chegar ao final da semana. Mas a Câmara Criminal no Brasil inteiro é ela quem está trabalhando nesse sentido, de evidenciar os processos de violência doméstica. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Cláudio Santos, reuniu no último dia 9 o Procurador-Geral de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas do Estado e o Procurador-Geral do Rio Grande do Norte. Ele apresentou as iniciativas que devem ser adotadas pelo Tribunal para adequar os gastos do Poder Judiciário aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. No encontro também foi debatida a determinação do CNJ para que 50% dos cargos comissionados sejam destinados a servidores efetivos. As propostas apresentadas em reunião devem ser encaminhadas nos próximos dias para análise do Pleno do TJRN. Queremos aprofundar a discussão agora aqui no próprio tribunal e acredito que possamos, a partir da próxima semana, já começar a levar ao plenário. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte abriu no dia 9 de março a campanha nacional Paz e Justiça em Casa. Para marcar a data, o tribunal inaugurou a sede da Coordenadoria de Combate à Violência contra a Mulher, no prédio do antigo Grande Hotel, no bairro da Ribeira. Durante o evento, o governador do estado, Robinson Faria, assinou o decreto que define como competências específicas das delegacias da mulher o combate à violência doméstica e aos crimes sexuais. Esse decreto ele é fundamental para dar essa proteção à mulher, o tratamento mais privilegiado que a mulher merece, até porque o Rio Grande do Norte, infelizmente, ocupa o 5º lugar no Brasil em violência contra a mulher e precisamos vencer esses números. E essa coordenadoria, ela vai trabalhar de forma articulada com todas as esferas de poderes, com todas as instituições afins, para viabilizar o atendimento da mulher em situação de violência familiar. De volta com o Justiça e Você para falar sobre os serviços oferecidos pela Justiça para os moradores da Zona Norte de Natal e região. Entre eles está a Central de Ajuizamento de Ações. Quem procura os serviços da Central não precisa de advogado e pode dar entrada em ações de forma prática e rápida. A Central de Ajuizamento funciona no Shopping Estação, na Avenida Doutor João Medeiros Filho, Zona Norte de Natal. O interessado em ajuizar uma ação passa primeiro por uma triagem, onde são conferidos os documentos necessários. Somente após essa etapa é que a petição pode ser produzida. Inicialmente, toda pessoa que tem uma demanda
que seja de competência do judiciário, ela pode procurar o setor de ajuizamento e será prontamente atendido. Lembrando que os ajuizamentos do juizado, a pessoa tem que estar presente, ela não pode ajuizar uma ação em nome de terceiros. Outra coisa, ela tem que observar sempre o limite da causa. Ela pode comparecer ao setor de ajuizamento, trazer toda a documentação, identidade, CPF, comprovante de residência e toda a documentação que comprove o direito que ela alega ter, desde que o valor da causa não ultrapasse 20 salários mínimos. Ou seja, até 20 salários mínimos a gente vai ajuizar a ação para a pessoa sem problema algum. Entre as causas que não são de competência do setor de ajuizamento estão ações contra instituições federais, instituições bancárias públicas, INSS e Correios, também contra o Estado nas esferas municipal, estadual e federal, as relativas ao direito de família ou a acidentes de trabalho, além de ações sobre juros ou despejo. 15 pessoas, em média, ajuizam ações aqui na Central. Isso porque o número de atendimentos é limitado, mas ninguém fica sem orientação ao procurar o setor. Orientamos a pessoa, o que é que ela deve fazer, muitas vezes qual a documentação que está faltando, que seria interessante ela apresentar. Muitas vezes, se tiver do nosso conhecimento, orientar ela a procurar outros órgãos para ter acesso a documentos que muitas vezes ela não está portando e não está em condições, por exemplo, de ajuização por falta daquele documento. Sempre que está ao nosso alcance, nós fazemos a orientação. Dona Cleone foi uma das beneficiadas com o serviço. A fiscal de loja, que sempre achou que precisaria contratar um advogado nesses casos, procurou a central de ajuizamento sozinha e protocolou ação contra uma operadora de TV por assinatura. É fácil, não é difícil. É só vir no horário marcado, contar a sua causa direitinho para ela e elas vão analisar e vai dizer o que você deve fazer. É a primeira vez e estou satisfeita. Se você não anotou, confira novamente o endereço da Central de Ajuizamento da Zona Norte de Natal. Avenida Doutor João Medeiros Filho, número 2300, bairro Potengi. O destaque do TJ nas mídias desta semana vai para as postagens na página do TJRN no Facebook, com dicas sobre como aproveitar melhor os sistemas informatizados do Poder Judiciário e como otimizar os seus arquivos. Siga o TJRN no Facebook. Integrantes do Poder Judiciário e do Governo do Estado do Rio Grande do Norte debateram em reunião o funcionamento da Rede de Proteção à Mulher. Ao final do encontro, o Executivo se comprometeu em efetivar medidas que resultem na redução da violência doméstica no Estado. Confira. A preocupação com o crescimento dos casos envolvendo violência motivou o encontro entre os poderes Judiciário e Executivo do Rio Grande do Norte. A rede de proteção ainda é frágil e melhorias realizadas por meio de políticas públicas podem fortalecê-la. Nós, do Judiciário, estamos sensibilizados com esse viés social, porque é de uma importância vital, porque como vocês ouviram aqui, declarações dos juízes da vara, dizendo que só este mês entraram 230 reclamações, ações nesse sentido de violência doméstica. Então, é preciso realmente que a gente saia dos nossos gabinetes e vá para esse viés para diminuir essa proporção de violência que existe. Os magistrados explicaram que a cada mês 230 novos casos envolvendo violência contra mulheres na capital potiguar são notificados. Os dados são de um levantamento feito pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Natal. Atualmente, cerca de 15 mil ações sobre o tema tramitam na Justiça Estadual. Tivemos o maior apoio hoje aqui do governador, da sua equipe, de todos os secretários que compareceram à reunião, e haveremos de ter números mais civilizados com relação a essa verdadeira chaga social que assola a sociedade norte-riograndense e, em particular, nas grandes cidades. O nosso estado está catalogado como sendo o 5º estado no Brasil que tem o maior índice de violência doméstica. É um índice preocupante que requer dos órgãos responsáveis uma atuação efetiva com soluções. Ao final do encontro, ficaram definidas algumas medidas que visam garantir maior proteção à mulher, como a regulamentação das delegacias da mulher,
que devem passar a receber apenas denúncias sobre violência doméstica. Hoje, nós não temos nenhum plantão 24 horas para as mulheres que são vítimas de violência. Caso ela sofra uma violência sexta-feira, ela tem que esperar segunda-feira para registrar esse boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher. Então, a garantia da ampliação da Delegacia da Mulher, assim como a competência dela, que hoje ela tem que atender várias crimes domésticos, não só a violência contra a mulher. Então, a ideia é que a delegacia atenda só a violência de gênero, aquelas que são caracterizadas na Lei Maria da Penha, é determinante para a gente garantir o enfrentamento de forma efetiva à violência. Vamos entregar a Casa da Mulher Brasileira, que é a casa que vai proteger justamente essa questão da violência contra a mulher, numa parceria do Estado com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Nessa casa vão funcionar todos os órgãos competentes, né, a delegacia, a parte da delegacia da Polícia Civil, a parte do Judiciário, a parte do Ministério Público. Então, todas as instituições reunidas nesta casa, numa atitude inovadora e que o Estado está pronto para dar todo o apoio. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, vamos falar sobre uma nova proposta de reforma política no Brasil. Aproveite esses minutos para acessar a nossa página no Twitter e conferir os destaques do Poder Judiciário. Compartilhe nossas postagens e interaja conosco. Queremos saber quais são os temas da sua preferência. O Justiça e Você volta já. O Justiça e Você mostra agora uma iniciativa da Associação dos Magistrados e da Ordem dos Advogados do Brasil. Juntamente com outras instituições, elas estão propondo mudanças na legislação eleitoral brasileira. A reforma política deve vir por meio de uma proposta de lei de iniciativa popular. Confira. Não é difícil encontrar entre os eleitores insatisfação com alguns aspectos do sistema político vigente no Brasil. Quando você vota num deputado e ele tem muitos votos e acaba levando voto de legenda e acaba levando outras pessoas com ele que não foram tão votadas. Eu acho que se eu escolho determinada pessoa, eu quero que ela vá e não outras que não foram suficientemente votadas. Precisamos rever o financiamento de campanha e sair da esfera do privado, porque isso tem comprometido a seriedade do trabalho no país. Não concordo muito com o partidarismo, né, de um ser eleito e levar o outro junto. O financiamento, que isso aí a gente teria que abolir, porque fica atrelado, né? As empresas ficam atreladas aos políticos e eles ficam gerando aqueles benefícios em contrapartida aos interesses do público, né? Além das manifestações e do voto, a população tem a chance de participar diretamente da vida política do país por meio de propostas de lei de iniciativa popular. É com esse recurso que entidades de classe, como a Associação dos Magistrados e a Ordem dos Advogados do Brasil, pretendem mudar a legislação eleitoral. O projeto de lei popular pela reforma política propõe, entre outros pontos, a eleição para o legislativo em 2 turnos. Primeiro, a definição do número de cadeiras por partido e depois a escolha dos candidatos de cada lista partidária. A democracia interna dos partidos passa a ser organizada de forma legal. Hoje nós já temos a lei dos partidos políticos que regulamenta diversas situações, mas esse projeto traria junto a forma como o partido escolheria os seus pré-candidatos, ou a que a gente chama das eleições primárias. Essas eleições teriam participação da Justiça Eleitoral, fiscalização, inclusive o candidato nessas eleições responderiam por abuso de poder, como se fosse uma campanha exatamente igual à campanha eleitoral. Dessa forma, nós entendemos que você cria condições mais democráticas dentro dos partidos e, principalmente, qualifica os representantes dos partidos que irão disputar as eleições gerais. Outro ponto que se destaca no projeto é o fim do financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas e a limitação para doações de pessoas físicas para partidos. Um dos aspectos mais relevantes é esse toma lá da cá que acontece no financiamento por empresas. As empresas dão quantias vultuosas e essas quantias são utilizadas como moeda de troca para favores durante a gestão ou durante o mandato. Então, a forma de se neutralizar isso é vedar o dinheiro de empresas, mas o financiamento individual privado continua nessa proposta limitada a R$ 700.
Para que a proposta seja oficialmente apresentada ao Congresso e comece a tramitar, é preciso coletar cerca de 1.600.000 assinaturas. O número corresponde a 1% do eleitorado nacional e deve estar distribuído por pelo menos 5 estados brasileiros. O cidadão que tiver interesse em conhecer a proposta e assiná-la, né, ele os textos estão disponíveis na internet, no site das Eleições Limpas, e pode assinar na sede da OAB, nos eventos, nas associações que são colaboradoras, como o Marco, a Amarne, a Associação do Ministério Público. Essas entidades todas dispõem de caderno de assinatura e pode esperar uma oportunidade nas feiras, como nós fizemos umas blitz na Centec e em outras universidades, para que os estudantes também assinem. O cidadão que participa, né, que toma iniciativa, ele é fundamental. Isso, primeiro, para fortalecer a democracia, para acompanhar, digamos assim, a vida da sociedade, né, influenciar no seu destino, no seu rumo. Segundo, porque, especificamente em relação à reforma política, é muito difícil que o Congresso se autorreforme se não houver iniciativa e uma pressão, digamos assim, da sociedade civil. O texto completo da proposta de lei de iniciativa popular pela reforma política está disponível no site www.reformapoliticademocratica.org.br. Nossa próxima reportagem é sobre um assunto que pode parecer corriqueiro nos dias de hoje: separações entre casais. Mas quando se tem filhos, é preciso preservá-los dos conflitos entre os pais que passam por essa situação. Quando isso não acontece e um dos pais tenta atingir a imagem do outro para o filho, pode deixar marcas permanentes no indivíduo. Por isso, desde 2010 no Brasil, uma lei pune os pais que cometem a chamada alienação parental. Fernando e Morgana são filhos da jornalista Suzy Noronha. Frutos de um casamento que depois de 14 anos chegou ao fim, eles vivem hoje sob a guarda da mãe. Ela conta que durante o processo de separação, as crianças foram poupadas das discussões para que os problemas do casal não afetassem a relação entre pais e filhos. E as crianças têm que ser sagrado, que eles entendem de pai, e se o pai tem algum defeito ou a mãe tem algum defeito, deixa que as crianças mesmo vão percebendo, que vão crescendo e vão olhando e vão tirando suas próprias conclusões. Mas nem sempre os casais agem dessa forma. De acordo com a Associação de Pais e Mães Separados, a APACE, uma organização não governamental de São Paulo, 8 em cada 10 filhos de pais separados já sofreram algum tipo de alienação parental. Isso corresponde a mais de 20 milhões de crianças e adolescentes em todo o país. Segundo o IBGE, em quase 90% das separações que envolviam a guarda dos filhos, a mãe foi considerada responsável legal pela criança. Por isso, o problema é mais frequente entre as mulheres. Pode ser avós, pode ser qualquer outro parente ou qualquer outra pessoa que esteja, que essa criança ou esse adolescente esteja sob sua autoridade, sua guarda, tá entendendo? Não são só os pais, só os genitores que praticam a alienação parental. No Brasil, a lei que trata do assunto foi sancionada em agosto de 2010. Segundo o texto, qualquer ato que interfira na formação psicológica da criança ou adolescente e cause algum prejuízo à relação com um dos pais caracteriza a alienação. Mas a identificação desse problema ainda acontece com pouca frequência. Que existe bastante alienação parental dentro de outras ações, de outros processos, isso sim a gente constata isso nas ações de guarda, nas ações de regulamentação do direito de visita, nas ações de modificação de guarda. Quando se vê o motivo de tudo isso é a alienação, a existência de alienação parental. Para este psicólogo, são os filhos os principais prejudicados. Nas crianças e adolescentes, muitas vezes, as marcas ficam para a vida toda. Observa na criança, no adolescente, comportamentos diferentes de como antes ele se comportava, né? Agressividade, por exemplo, fracasso escolar. O adolescente ou criança passa a ser antissocial, né? Não gosta mais daquelas brincadeiras do dia a dia. Então, esses são os pontos que a gente observa em uma criança que está sendo alienada. E os transtornos psicológicos são graves, que decorrem dessa alienação. Por exemplo, a depressão, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno do pânico, entre outros transtornos graves psicológicos que realmente essa criança, esse adolescente pode estar sofrendo. Os especialistas concordam que a justiça
tem um papel importante no combate à alienação parental, quando define a guarda compartilhada como melhor opção de tutela. Mesmo assim, ainda pequeno número de casais que vivenciam a guarda compartilhada. Pela legislação, ela já é a prioridade do judiciário, fazer com que aqueles genitores participem de igual forma da convivência da criança ou do adolescente. É um direito da criança e do adolescente, resguardado pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que possibilita a convivência saudável entre o filho e os seus genitores. A magistrada explica que, segundo a lei, quem denigre a imagem do outro genitor está sujeito à advertência, multa e até mesmo à troca de guarda. Ele leva ao conhecimento do advogado os motivos que o levaram até o advogado, e o advogado vai observar, vai verificar se trata de alienação parental. Certo. Se assim for, ele ingressa com a ação competente. As ações relativas à alienação parental são de competência das varas de família. O Justiça e Você volta na próxima semana. Até lá, continuamos em contato pela internet, nas nossas páginas nas redes sociais e pelo site do TJRN. Reveja o programa, mande sugestões de temas para as nossas reportagens e também para as nossas entrevistas e comente nossas postagens. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.